Opa, Legião, tudo certo? Tudo bem com você? Eu tô aqui pra pedir desculpa, principalmente, porque eu tô devendo episódio pra vocês, isso eu sei muito bem. Era pra ter 2 a 3 episódios essa semana como forma de desculpas, mas deu tudo errado e vocês sabem muito bem. Quer fazer Deus dar risada, conta os seus planos pra ele, né? Então, assim, gente, eu tô fazendo um formato diferente, tá? Vocês, inclusive, nos comentários, digam aí se preferem dessa forma, que os avisos sejam antes da intro. Então, no caso, eu vou fazer os avisos agora, vai ter a intro e a história inicia logo em seguida. Vocês preferem assim ou preferem do formato antigo? Tem primeiro a intro normalzinha, que vocês já gostam, padrão, e depois tem os meus avisos, para depois iniciar a história. Então, vocês digam aí qual o formato que vocês preferem, eu vou fazer a enquete aí embaixo e vocês votam, tá? Mas, gente, principalmente, me desculpem por ficar sem EP, tá? Realmente foi vacilo meu, eu não postei por conta que eu tive muitos problemas. Eu tô numa questão de mudanças muito grandes. Quem tava acompanhando o Instagram soube que eu viajei, então eu fiquei uma semana de molho ainda até retornar. Então assim, gente, peço perdão, peço desculpas, mas retornei. Hoje é com um episódio um pouco mais curtinho, mas é com uma creep que eu gostei tanto que, cara, merecia pelo menos um espacinho aqui na Darkus, que é uma creep que eu gosto bastante. Não sei se vocês já ouviram, mas eu trouxe aqui com a minha narração pra vocês escutarem. Então, gente, brigadão, vamos pro recado e bora pra história. Para um deleite mais interessante dos nossos contos, indicamos o uso de fones de ouvido. Para atualizações semanais e novidades, nos siga no Instagram, @darkus_histórias. Se possui interesse em dividir relatos que aconteceram com você, nos mande pelo direct para fazer parte do nosso gabinete de memórias. E lembre-se de deixar o like e as estrelas no Spotify. Dado o recado, relaxe, respire e tenha bons devaneios. Eu começo dizendo que eu não sou louco. Quem quer que ache essas palavras, eventualmente irão encontrar. Precisa entender isso antes de continuar lendo. Caso contrário, pode parar nesse exato momento. Eu sei que eu tô condenado à morte, preso nesse lugar infernal, mas quero ter a chance de deixar minha versão dos fatos. Eu trabalhei desde a minha juventude como caixeiro viajante. Teria condições de trabalhar na padaria da minha família, mas a monotonia é uma coisa que não me agrada. Nunca gostei de ficar em um lugar só, comer as mesmas coisas, deitar com as mesmas mulheres. Nada disso. Meu espírito aventureiro não me permitia isso. Trabalhar viajando era a melhor coisa que pude pedir. E graças a meu pai, que Deus o tenha, eu consegui esse emprego. Confesso que fiz coisas muito erradas durante os poucos anos que trabalhei com isso. Não me envergonho de dizer que fui infiel com a minha noiva na época, pois, como havia dito, não consigo deitar com a mesma mulher por muito tempo. E foi um desses bordéis que começou o que é meu tormento até hoje. Não tenho certeza do que aconteceu, se alguém me drogou ou se foi algum castigo. Mas após acordar em uma manhã, com 2 prostitutas ao meu lado, eu não conseguia mais tirar aquilo da cabeça. Mas os insetos não faziam ruído metálico padrão. Assemelhava-se a uma música, porém tocada em instrumentos concebidos por uma mente caótica e com uma batida frenética. Porém, meus poucos estudos de música me permitiram perceber que havia algum tipo de progressão. Aquilo começou a me enlouquecer. Logo nos primeiros minutos, não importava o que eu fizesse, nada fazia com que aquele som fosse embora. Minha família começou a perceber meu estranho e justificável comportamento. Não conseguia mais dormir, nem mesmo com uma forte bebedeira. Comecei a ficar agressivo e não muito tempo depois disso acabei por ser demitido. Passei a fazer alguns trabalhos na padaria da minha família, apenas para não dizer que não fazia nada. Mas a verdade é que eu não conseguia fazer. A maior parte do tempo minha cabeça fervia de dores e meus ouvidos explodiam. Aquele som. Misericórdia. Porém, algo aconteceu durante meu curto período de trabalho que fez com que minha agonia diminuísse. Por um curto instante, minha irmã havia cortado acidentalmente o dedo com uma faca enquanto preparava a massa para pão. E seu grito de dor fez com que a pressão na minha cabeça aliviasse por um breve momento. Aquilo parecia absurdo, mas volto a dizer, eu não sou louco.
mas eu resolvi testar. Naquela mesma noite, quando minha noiva veio ao meu quarto, não hesitei em lhe atacar com uma faca. Seu grito de dor fez novamente com que o som da minha cabeça diminuísse. Percebendo isso, lhe ataquei várias e várias vezes. E cada vez que ela gritava em agonia, mais eu me sentia aliviado. Porém, quando seus gritos cessaram, a dor começou a voltar num ritmo constante. Eu não deixaria isso acontecer. Eu não sou louco para isso. Perguntavam-me como que os gritos não haviam chamado a atenção dos vizinhos. No entanto, me enganei quanto a isso. Minha casa começou a ser invadida. Aquele era o momento para eu me amenizar. Ataquei todos os homens que invadiram com uma faca em uma fúria desesperada. E cada vez que eles se resmungavam da sua dor, a minha diminuía. Até que em determinado momento, conseguiram me desarmar e me conter com vários golpes de pedaços de pau, chutes e socos e coronhadas. Nos poucos dias que fiquei na prisão, tive o prazer de ouvir os gritos de dor de outros detentos, quando eram espancados pelos carcereiros ou outros presos. Mas, para o meu azar, aquela era uma cadeira bastante vazia e não pude ouvi-los por muito tempo. Precisava tirar aquela música da minha cabeça, então comecei a agir ali mesmo. Agredi com socos, chutes e mordidas todos que entravam ao meu alcance, só para poder ouvir o mínimo, um resmungo do menor desconforto que fosse. Não sei o que minha família disse para as autoridades, nem porque fizeram questão de examinar a minha pele, inclusive das minhas genitais. Mas minha sentença foi clara logo no início: sanatório de Chartov. Aquilo não poderia ser melhor para mim. Volto a dizer, eu não sou louco. Mas em um hospício poderia me deleitar com vários gritos de dor, correto? Errado. Esse lugar me deixa pior a cada dia. Claro, aqui eu consigo ouvir vários gritos, e muitos deles dolorosos, mas o fato é que a maioria deles estavam misturados a uma loucura dos meus colegas, e isso me deixa pior. Eu acreditava que não havia como piorar, mesmo depois de ouvir toda a dor e barulhos que vinham dos loucos, mas a verdade é que tinha como piorar. Quanto mais eu ouvia os resmungos, gemidos e gritos de loucura dos outros, o som tomava outras proporções em minha mente, como se alguém pegasse meu cérebro e o amassasse como massa de pão. Você acha que, quando se leva um choque elétrico na cabeça, você grita de dor? Não, eu sei disso, porque eu levei vários e digo que não dói. É o grito de uma mente primitiva, como o choro de um bebê ao sair de um ventre da mãe. Considerando-me um paciente perigoso pelo fato de querer agredir qualquer um que chegue perto de mim. Mas, tem que entender, eu não conseguia sentir alívio. Se não fosse assim, qualquer sinal sonoro de sofrimento me dava uma pequena brecha para poder respirar. Eu tô completamente isolado, em um quarto que só é iluminado brevemente por uma janela ao nascer do sol, e no restante do tempo eu estou completamente no escuro. Escrevo isso nos poucos momentos de luz que tenho, utilizando um papel que encontrei por aí. Já nem me lembro onde. E o sangue de ratos, que eventualmente me fazem companhia. Já fazem muitos meses que moro aqui, recebendo 2 refeições sem gosto por dia. Estou no mais absoluto silêncio externo, mas a música continua na minha cabeça. Eu sei que eu não irei sair mais daqui, mas sonho com um dia em que ainda poderia ouvir, mais uma vez, os gritos de dor e agonia. Talvez tantos gritos que esses sons irão embora por completo. E volto a dizer, eu não sou louco. Um manuscrito encontrado em um tijolo em um quarto subterrâneo, após a instituição ser fechada. Não possui data, mas pelas descrições no texto e depoimentos de funcionários mais antigos, acredita-se ter sido escrita em meados de 1920. E um grande abraço e carinho especial do Darko para os nossos apoiadores: o Victor Gasparotti Monteiro, a Rebeca Fernandes e a Andrea Cedres. Brigadão, gente. Se não fosse por vocês, vocês podem ter certeza que a Darkus não seria 10% do que a gente é hoje. E caso você queira se tornar um apoiador, o link está aí embaixo. Tem diversos tipos de apoio e você escolhe o que for melhor para o seu bolso. E detalhe, gente, não tire nada do seu bolso que não vai fazer falta mais tarde.
E claro, se você quer apoiar a Darkus sem precisar de maneira monetária, deixe o seu like, compartilha com os amigos e, óbvio, tenha bons devaneios.